nas regiões. A gente não pode se odiar. O Brasil é um país para ser um país imperial, um país enorme. Isso tem que ser resolvido. Na sua reforma política, mantém a reeleição? Eu manteria a reeleição para deputados. Eu acho, entretanto, muito mais racional a gente aumentar o mandato de presidente para 5 anos e não ter reeleição. Aí o presidente consegue apresentar um projeto, e aí ele pode, na reeleição, lançar um candidato do partido dele. Acho que não tem problema nenhum. Agora, o modelo de reeleição, como nós temos no Brasil, é um modelo doente. Por que doente? Porque os mandatos são construídos para apenas se reeleger. E aí você tem Já assume tratando a reeleição. Exato. E o terceiro ano de mandato já é campanha. E aí o último ano ainda é só aplicação de obras e gasto de dinheiro e compra de voto. A gente sabe que esse é um modelo no Brasil. Agora, se a gente aplicar esta reforma que eu falei aqui, com indicadores de desempenho e com punições, aí a coisa muda um pouco de figura, porque na prática esse prefeito ou esse governador, se eles entregarem os indicadores de desempenho, aí talvez valha a pena até eles concorrerem à reeleição. Né? Acho que tem que ter a questão toda são os critérios de desempenho. Hoje, infelizmente, o eleitor não avalia bem um político. Nos lugares mais pobres do Brasil, a taxa de reeleição dos prefeitos é muito alta. Aí você pergunta, como pode uma cidade que é muito ruim, o prefeito ser reeleito? A vida não melhorou em nada, porque a pessoa vende o voto. A pessoa ganha um emprego na prefeitura, todo mundo sabe que é assim. Então, a política é isso. A gente fica falando de esquerda e direita é só a casquinha do ovo. A política brasileira é compra de voto, cooptação. Essa é a regra no Brasil. E isso precisa acabar. Comentarista de eleição da Sua Maior, advogado Pierre Vanderlinde. Tua pergunta, Pierre, fica à vontade. Obrigado, Adelor. Bom dia, Renan. O senhor, nas respostas às perguntas anteriores, né, mostrou aí a defesa, uma atuação mais dura da polícia, inclusive uso letal, prisão perpétua, pena de morte, até a aplicação do direito penal do inimigo. Também tratou dessa questão da reforma política, né, de um novo pacto federativo, índices de desempenho para os municípios, vinculado a eventual inelegibilidade de candidatos, até mesmo do partido. Como que o senhor pretende governar e colocar essas propostas em práticas dentro da ordem constitucional atual, ou estaria disposto a propor uma ruptura, como a convocação de uma nova constituinte, tendo em vista, né, que para essas mudanças precisaria e da Câmara dos Deputados? Deu uma cortadinha, mas acho que entendi o espírito da pergunta. De maneira clara, a única coisa que demandaria uma alteração constitucional é se eu quisesse aplicar a pena de morte e a prisão perpétua, isso, porque isso são cláusulas pétreas. O resto é PL, projeto de lei, ou PEC, projeto de emenda à Constituição. Coisa que, infelizmente, todos os presidentes têm que fazer. Tudo que envolva melhorar o desempenho econômico, alterar a forma como o Estado é conduzido, você tem que fazer PEC no Brasil. Isso é uma desgraça, herdada da Constituição de 88, que ela prevê tudo. Né? A Constituição que abraçou tudo. Isso, inclusive, é a origem dos superpoderes do STF. Porque se tudo é constitucional e o STF é um tribunal constitucional, então ele vai julgar qualquer coisa. Né? Mas não vou me evadir muito do tema central da questão. O ponto é, para você fazer isso, eu pretendo um dia, se eu conseguir, através do Partido Missão, não no primeiro mandato, tocar uma constituinte. Nós precisamos alterar a Constituição brasileira porque ela é um entrave ao crescimento brasileiro. Novamente, qualquer tema é constitucionalizado aqui no Brasil. Tem até piso de determinados servidores que estão na Constituição. Isso é doentio, isso é loucura. Você não tem que discutir na Constituição parâmetros, por exemplo, para uma reforma da Previdência. Você não tem que discutir numa Constituição temas que envolver licenciamento ambiental. Isso é tudo maluco. Isso é doentio, esse é um problema, mas é um problema que eu gostaria de tratar não agora. Para tratar dos 3 temas que eu falei aqui, que são os principais, uma reforma fiscal e de competitividade no Brasil, que envolve PEC, uma alteração nas leis penais e processo penal, para incluir inclusive o direito penal do inimigo, que é PL, mas envolve também PEC. E para fazer essa reforma administrativa que eu falei, que mude os sistemas de incentivo para os estados e municípios, que permitam punições e incluir, vamos dizer, critérios objetivos de avaliação. Tudo isso é PL e PEC. Eu não preciso de uma constituinte. O que eu vou precisar é de maioria no Congresso Nacional. Tá? E aí entra a pergunta do como. Para ter maioria no Congresso Nacional, eu tenho que escolher os inimigos que eu preciso primeiro. Né? Igual como você faz para comer um elefante? Por pedaços. O primeiro pedaço que a gente tem que comer é a da reforma fiscal, que eu tenho que fazer na transição. Eu ganhei a eleição em outubro, em dezembro eu tenho que estar fazendo uma reforma fiscal com a legislatura atual.
Eu tenho que passar o máximo que eu puder dessa reforma fiscal para vir dólar para o Brasil, para a gente romper essa trajetória de aumento de dívida que a gente tem, para sobrar espaço fiscal para o Brasil poder investir. E aí os juros vão cair, e aí a gente começa a ter um país mais previsível, sobra dinheiro na mão das pessoas, e eu posso até depois de 2 anos começar a baixar imposto. Que aí eu consigo baixar, porque eu vou reduzir o aumento da dívida e o aumento dos gastos do Estado. Isso é uma notícia boa. Segunda coisa, aí entra algo que vai me deixar altamente popular. Eu vou declarar guerra ao crime organizado e eu vou destruir o crime organizado. E nunca fizeram isso no Brasil. Todos os presidentes que fizeram isso de maneira clara, na própria América Latina, aumentaram muito sua popularidade. E aí como é que eu vou gastar minha popularidade? Especialmente minha popularidade com os políticos. Aí eu vou gastar tudo numa reforma administrativa. Tudo nessa reforma que eu falei. Que essa é a reforma que vai desmontar a forma de fazer política do Centrão no Brasil. E aí eu falo para o nosso ouvinte, o STF é um problema? Sim, é um grande problema. É um problema que começou a crescer a partir de 2012 e que agora e chegou no ápice aqui nos últimos anos e que agora a gente está sentindo, nossa, é um problema muito anômalo. Sim. Agora o maior problema nosso é o Centrão, que é a forma antiga, arcaica de fazer política no Brasil, que vem do período colonial. Inclusive o Centrão está sempre nos mesmos escândalos junto com o STF. Inclusive as nomeações do STF têm relação com o Centrão. Tudo isso está relacionado. Destruir o Centrão é mais importante do que... Ou melhor, destruir a forma de fazer política do Centrão é mais importante do que destruir a mentalidade da esquerda ou o próprio STF. Porque ele dá base para tudo isso. Ele dá base. O Maranhão, eu vou falar para vocês, é um estado socialista. E ele é um estado socialista sem precisar, em nenhuma medida, de ter um comunista administrando ele. Simplesmente porque o Centrão cria esse tipo de modelo de pessoas dependendo do Estado. Para você ter um negócio, tem que ter o Estado praticamente como sócio. Uma economia completamente baseada em dinheiro estatal. Isso foi criado pelo Centrão. O Centrão faz isso. O Centrão é o grande inimigo. O Centrão é o grande traidor que destrói qualquer projeto político. Nós temos que mudar. Não, eu não vou sair prendendo pessoas do Centrão. Ainda que eu gostaria de fazer isso com alguns. Mas o que eu vou fazer é alterar o sistema de incentivos para que o próprio político do Centrão trabalhe direito. Esse é o jogo. Falando várias vezes aqui do STF. STF hoje ele está politizado, porque lá ele tem nomeados do Lula, do Bolsonaro, do Fernando Henrique ainda, porque os ministros do STF são todos nomeados pelo presidente da República, que indica para o Senado aprova ou não, e o presidente nomeia. Isso cria, ou tende a criar, uma dependência, uma relação dos ministros com o poder, com os políticos. Como é que tu avalia a possibilidade de mudar essa regra, fazendo com que os integrantes do STF sejam de carreira ou concursados? Veja só, eu não sou tão otimista com a ideia do concursado. Você tem dentro dos concursados, quando eles chegam em posições importantes, o lobby do judiciário, por exemplo, para super salário. Não é isso que vai determinar se o STF vai ser bom ou ruim. Sabe o que vai determinar? É tirar os poderes do STF. Hoje o STF manda em tudo. Eu vou dar um exemplo. A Suprema Corte Americana ela também funciona com nomeação política. Sabe por que ela não interfere tanto? Porque ela só trata de matéria estritamente constitucional, ela tem um filtro de entrada. Nos Estados Unidos, o STF deles cuida de 50 ações. No Brasil, são de 8.000 ações. O STF também tem superpoderes aqui no Brasil, porque 83% das decisões dela são monocráticas. Portanto, cada ministro é uma sentença, dá a canetada dele e fica com uma decisão monocrática. Outra coisa que eles podem fazer, como eles viram uma espécie de última instância do judiciário, que eles não podem ser, eles têm que ser apartados do judiciário brasileiro, eles têm... eles podem sentar em cima de um processo, por exemplo, pedir vistas, e ficam o tempo todo sentado no processo. E aí você pode ajudar uma empresa ou ajudar um cliente, que é o que eles fazem. Eles também têm escritórios de advocacia ligados aos familiares deles, que deveria ser proibido, como é em qualquer lugar sério. Então, se a gente já tira todos esses elementos do STF atual, ele só vai tratar de maneira jurídica os temas jurídicos. E a última, que é a mais importante, a gente tem que criar uma corte política feita com, aí sim, desembargadores de carreira, que são sorteados de cada estado e ficam no máximo 2 anos nessa corte, e essa corte julga os deputados e os senadores. É a corte política que vai fazer o papel de foro privilegiado. E um deputado não pode ser julgado por um desembargador do seu próprio estado, pro bem ou pro mal, né? Tem que ser de outros estados. Essa corte não tem que ter nenhum tipo de influência política nela, é estritamente técnica, ajudando casos criminais. E aí o que isso vai fazer? O STF não tem mais poder de mandar sobre Câmara ou Senado, portanto, quando o ministro não se comporta direito, o senador vai estar muito tranquilo em chamar ele e, inclusive, fazer o impeachment. Essa é a reforma que a gente precisa fazer para resolver o STF. Pergunta do consultor de investimentos, comentarista de mercado aqui da Rádio Som Maior, Arthur Lessa. Fica à vontade, Arthur. Bom dia, Delor. Bom dia, Renan. Seja bem-vindo a Criciúma. Eu queria fazer uma pergunta bem objetiva na área econômica. A gente tem visto vários projetos, a pauta da semana, a questão da escala e da jornada de trabalho, e aí se discute o salário do brasileiro, o salário mínimo.
reduzir a escala sem reduzir o salário, né, sem reduzir a remuneração. Mas um ponto que não se discute em nenhuma das alas da política brasileira é a redução do custo de contratar. O brasileiro recebe pouco porque a empresa gasta muito para contratar um dinheiro que não vai para o brasileiro, não vai para o trabalhador. Como é que no seu governo seria resolvida essa questão? Que ações, que mudanças seriam feitas para que o custo da empresa fosse mais próximo ao que é recebido pelo trabalhador? Renan, fica à vontade. Grande pergunta. Olha, só para começar aqui, eu não vi ainda os demais, tá? Mas eu sou o único pré-candidato completamente contrário a esse projeto populista do governo Lula que vai gerar desemprego, que é o fim da escala 6x1, porque eles colocam nos seguintes termos dessa discussão. Olha, ou de um lado você trabalha 6x1, ou do outro você vai ganhar a mesma coisa e vai trabalhar menos. É mentira, porque ele está levando a erro as pessoas. Tem que ser, ou de um lado você vai ter a possibilidade, tá, de acabar com a escala 6x1 e aí trabalhar menos e ganhar igual, com uma jornada menor, tá? E essa possibilidade é mínima, ou você vai ter desemprego puro e simples. E você não vai ter nenhum emprego. Porque essa é a discussão que tem que ter. As pessoas muito provavelmente ficarão sem emprego, empresas vão aumentar os custos delas, empresas vão fechar, o Brasil vai perder competitividade em alguns setores industriais que ele faz parte das cadeias globais de produção, e vai vir alguma empresa mexicana, alguma empresa chinesa, alguma empresa vietnamita, alguma empresa indiana, e vai roubar os clientes dos brasileiros, e o Brasil vai ficar mais pobre. Porque você não aumenta os rendimentos das pessoas se não aumentar a capacidade produtiva, a produtividade da economia brasileira. Ponto. Só que é papo de maluco populista que o Lula tá usando para tentar ganhar a eleição. Só. E a direita não tem coragem de falar isso. Inclusive vi o Nicolas, né, já ensaiando um voto favorável a isso. Ele falou assim, eu vou botar uma emenda que aí o governo vai ter que pagar para as empresas a diferença. Mentira, isso é loucura. Aí a gente vai quebrar as contas públicas só para atender o desejo populista do Lula? Isso é loucura. Então vamos lá, o que a gente tem que ter, e respondendo a tua pergunta, juntando esses assuntos. O modelo de contratação da CLT, que tem todos esses custos, ele é inviável. Nós temos que ter um novo modelo de contratação e uma cobrança, aí sim, dos impostos concernentes à INSS, que é o recolhimento, né? De maneira flat para todo mundo. Ou seja, nós temos hoje um MEI que cobra menos, então a pessoa hoje faz um MEI e ela trabalha como MEI e ela paga alíquotas muito menores, na CLT ela paga muito alto. Em ambos os casos, em um dos casos, a pessoa fica com a maior parte do dinheiro no bolso, e no outro caso, o Estado fica com a maior parte do dinheiro. Nós temos que criar um parâmetro menor, cobrando impostos menores, muito menores do que a CLT, em que seja fácil contratar, em que seja fácil você demitir uma pessoa, como é em qualquer lugar do mundo, em que não tenha judicialização. Inclusive aqui em Santa Catarina, a gente voltou a ter hiperjudicialização na área trabalhista, porque começou a ter decisão de desembargador aqui, falando, não, você não tem custo sem entrar com a ação trabalhista novamente, ou seja, disparou, aumentou em mais de 15% as ações trabalhistas, tem que ter essa segurança jurídica. O modelo da CLT, se não abandonado, a gente vai ter que deixar ele num canto e criar um outro modelo de contratação simples e direto e igual e previsível que faça as pessoas trabalharem com muito menos custos. Aí o que vai acontecer? As pessoas vão naturalmente abandonar o modelo CLT para um modelo que, vamos dizer, o desconto dela, referente, por exemplo, ao INSS, que no fundo a aposentadoria, o sistema previdenciário brasileiro, mas no fim do dia a maior parte do dinheiro ficando com ela e a maior previsibilidade. Este modelo, ele tem que estar presente já no próximo governo. O próximo presidente da República precisa fazer isso, porque o Brasil está indo para uma informalidade bizarra, e nessa informalidade tem pessoas que estão trabalhando e também não estão, basicamente, arrecadando os impostos para a área do INSS. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.